Passamos então para a última sessão, que é a sessão final de debate, de discussão, e convidávamos para a mesa os intervenientes nessa sessão. Eu passo o microfone para pedir à doutora Maria Augusta Amaral para vir aqui. É agora o momento. Mas atenção, muita atenção às escadas. Então, se puder vir ali para a mesa, agradecemos. Se quiser ficar aqui, estamos no microfone. Eu gostava de dizer. Gostava, acho que sim, acho que tudo indica que sim. Então, estas escadas são terríveis. Já fiz aqui um. Pois, já copiei. Já assisti, já construí, espero que não seja Então, eu vou ao mesmo tempo apresentando a doutora Maria Augusta Amaral, que não precisará de apresentação para ninguém, mas para os mais novos talvez sim. É, como se percebe, uma companheira de armas da professora Raquel. Ela doutorou-se possível. A doutora Maria Augusta Amaral é a companheira de armas da professora Raquel. Ela doutorou-se em Linguística Aplicada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2008. Frequentou conferências e cursos, já ouvimos aqui, da especialidade e interage com especialistas internacionais em língua gestual. Já ouvimos também que fez estágios designadamente na Universidade de Oler e na Universidade de San Diego, na Califórnia, onde trabalhou com pessoas como a Úrsula Bellucci, que é uma sumidade nesta área extremamente reconhecida. Produziu investigação em língua gestual portuguesa, incluindo aquele famoso livro para a gramática da língua gestual portuguesa. E em colaboração com o Amândio Coutinho e a professora Raquel, esta publicação e esta investigação toda viria a ter um papel fundamental no reconhecimento da língua gestual portuguesa como uma língua natural humana de pleno direito. Entre 92 e 2007 foi diretora do Instituto Jacob Rodrigues Pereira, na Casa Pia de Lisboa. Eu convido-la a sentar-se e aquilo que eu pedi agora nesta primeira... Sim, eu chamo todas então, todas agora à mesa. Chamo a doutora Helena Carmo. A doutora Helena Carmo obteve o doutoramento bastante recentemente. Entrou na história da língua gestual portuguesa por ser, até onde eu sei, ou onde julgava saber, a primeira pessoa surda doutorada em Portugal, pelo menos nesta área da linguística seguramente. E ela tem sido, como também ouvimos pela Érica e em outras ocasiões, tem sido importante para a investigação que estamos a conduzir atualmente pelo Laboratório de Fonética, designadamente ao produzir estes estímulos ótimos que vimos ali há pouco. Por favor. Obrigada. E finalmente a professora Ana Mineiro, professora catedrática e atual diretora da Faculdade de Ciências da Saúde e Enfermagem da Universidade Católica. Obteve também doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Trabalhou, o doutoramento foi na área de terminologia, mas logo a seguir estava a trabalhar em língua gestual e fazia especialização em língua gestual.
e está nesta altura na Universidade Católica a fazer muito trabalho, a desenvolver muito trabalho de investigação e de produção de materiais, de ensino também, e de produção de materiais e de recursos que são muito valiosos nesta área. Por favor, sentem-se. Eu acho que vou lançar uma pergunta que vai ser relativamente comum às duas para nós, às três pegadas. Obrigada. Nesta primeira fase da nossa conversa, eu acho que esta é a mais importante de todas. No fundo, o que acho que gostaríamos de ouvir a cada uma das pessoas que aqui está é, no fundo, de que maneira é que a professora Raquel foi importante nas suas vidas profissionais, em princípio, pelo menos, e eventualmente mais do que isso, em algum caso. Mas gostávamos de ouvir o vosso testemunho de pessoas que são muito informadas, que têm muita experiência neste domínio, que viveram muita experiência também pelo menos algumas pessoas, com a professora Raquel e que trouxessem aqui esse testemunho. E começando pela doutora Maria Augusta, por favor. Eu não sei, perdão, eu não sei exatamente, digamos, o que é que querem que eu faça, um RPG ou digamos, como se esteve aqui a passar anteriormente. Aquilo que eu gostaria de ouvir é um pouco a sua experiência destes anos de combate que levaram, no fundo, à emergência de, antes de mais, do reconhecimento da língua gestual, que acho que é um feito absolutamente notável, e que decorreu de investigação. Portanto, este encontro é um encontro que é um tributo também à investigação, língua gestual, e a professora Raquel Delgado Martins, e acho que gostava de ver isto tudo junto, para no fundo nos mostrar como, com a professora Raquel, a investigação produziu frutos extraordinários. Em primeiro lugar, eu quero dizer que efetivamente assistimos aqui a uma lição maravilhosa da minha querida mestra, que passou a ser a minha querida e grande amiga também. Realmente encantou-me ouvi-la tudo e senti-me a viver todas estas experiências que nós tivemos e dizer que efetivamente tive a sorte de encontrar a professora Raquel, que muito ajudou, e foi ela que abriu muitas portas, inclusivamente para o reconhecimento da língua gestual portuguesa. Foi ela que trabalhou também em conjunto e, além disso, foi uma pessoa que, com os seus trabalhos científicos, criou uma base científica para aquilo que apresentámos na Assembleia, porque não foi muito fácil que todos os deputados aceitassem a língua gestual. Sabe-se bem que alguns até brincavam com o facto, mas a maioria aceitou, percebeu e andou para a frente a legislação que exatamente veio privilegiar a língua portuguesa a língua gestual portuguesa como uma língua. Acho que a professora Raquel já fez aqui uma história completa do que nós passamos, digamos, este grupo, isto é um grupo, foi difícil o lançamento, como se deve calcular, em situações deste tipo, passámos muito bons momentos, passámos outros menos bons, mas fomos lutando e conseguimos, efetivamente, fazer uma coisa que foi juntar a investigação à prática. E isso foi maravilhoso e encontramos, efetivamente, um caminho, digamos, uma metodologia para que os jovens, as crianças surdas, se desenvolvessem. Porque nós, no contacto com eles, víamos que eles tinham todas as capacidades. Era preciso, deitá-las cá para fora.
mas isso foi o nosso sentido. Outro aspecto muito importante foi o trabalho com a professora Raquel e com o meu colega também, Amândio Coutinho, é que foi um trabalho de amor à profissão. Não procurámos aqui nos nossos trabalhos, nem nas nossas, enfim, nas nossas pesquisas, arranjámos um estatuto ou sobrevivemos. Graças a Deus não foi preciso, fizemos por amor, por interesse aos surdos e por aquilo que eles mereciam, que alguém fizesse por eles. Portanto, foi uma equipa com características muito sui generis, mas que são de realmente louvar. À doutora Raquel se deve tudo isto, que ela foi realmente a pessoa que esteve sempre a orientar-nos e a dar-nos a base para nós trabalharmos, e foi muito bom trabalhar com ela, porque ela também trabalhou toda a vida e lutou para pôr a língua gestual no lugar que tem. Rapidamente, agora eu gostava de dizer outra coisa. Gostei da apresentação, fez realmente um pequeno historial e muito bem feito, eu já não era capaz de fazer isso, Raquel. E há outro aspecto que eu gostaria de salientar e louvar às pessoas que organizaram este evento e que a professora Raquel já há muitos anos merecia. Acho que, efetivamente, eu fiquei muito contente quando tive esta notícia, porque ela já há muito tempo que merecia da parte nossa, que são investigadoras, da parte dos surdos, porque com o trabalho dela conseguiram muita coisa e ela passar com sempre a clareza, todos os aspectos que ela já tinha estudado e que sabia e que nos passou realmente de uma forma muito agradável e sincera e simples e com o coração. Porque agora, gostei muito, devo dizer, é claro que isto foi o início, gostei muito de ouvir e tive com toda a atenção nos trabalhos de investigação que se estão a fazer. É óbvio que eles são mais que necessários. Houve um início, isto é o início dos inícios, e ver pessoas a trabalharem e a avançarem com a pesquisa na língua gestual, eu acho que é muito importante e não sabia, tenho estado um bocado desligada deste mundo, não sabia que havia investigação deste tipo, que é importantíssima e que as pessoas têm que perceber que é uma investigação que se impunha. Impunha-se porque estamos no começo e para avançar. Outra coisa que eu quero dizer, que como há alguns tempos eu não tenho estado em reuniões deste tipo, quero dizer às intérpretes de língua gestual que estou abismada com o trabalho que elas têm desenvolvido. Uma coisa formidável, é muito difícil na língua gestual, que é uma língua que se está a aceitar, encontrar-se um vocabulário correspondente na língua gestual. Portanto, a elas deixo realmente um agradecimento muito grande, sempre as respeitei muito e sempre trabalharam connosco, mas efetivamente têm feito uma evolução que eu fiquei admirada, mas que estou muito contente e parabéns também a esse grupo. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra à doutora Helena Carmo, que gostaria que falasse também da professora Raquel, o que ela representa para si, na sua qualidade simultânea de pessoa surda e de investigadora. Ok? Pode deixar ficar, não deixa ficar. É melhor. Bem, começar por agradecer, parabenizar, primeiro de tudo, parabenizar a todos os presentes aqui, porque é muito importante.
Consigo... Estão a ouvir assim? Melhor? Sim. Ok. Avançando, estava a parabenizar a todos e em especial as pessoas que aqui estão, porque é um momento único e homenagear esta pessoa, a professora Raquel, que eu já conhecia, lembrava muito bem do seu nome gestual, este nome gestual da professora Raquel, desde o Jacó que ficou este nome gestual, enquanto um marco histórico. E neste momento, portanto, aqui em Portugal, e olhando para o nosso passado, quando eu era jovem, tinha mais ou menos 20 anos, ou menos de 20 anos, os surdos já gestuavam livremente, mas não se pensava que isto era uma língua, efetivamente, nós gestuávamos, expressávamos, comunicávamos, mas olhar com atenção para isto que fazíamos com as nossas mãos, isso não acontecia. E a professora Raquel deu esta oportunidade, abriu esta porta para olharmos então para aquilo que estávamos a fazer com as mãos. Esta comunicação, olhar para esta língua com mais atenção. Claro que ela existia desde sempre, não é? Era a nossa forma de comunicação da comunidade surda, mas foi esta grande passagem de então, mas que comunicação é esta? Isto será mímica? Não, isto não é mímica, não é? E afirmar isto de o que é isto de gestualizar? Isto também não é bem. Então, e começar a investigar e perceber que isto é uma língua oficial que tem uma estrutura, uma gramática e de repente dar-se nome aqui, portanto, ao laboratório de fonética, que na altura era de linguagem gestual, na altura começou a investigação, portanto, já há muitos anos era o que era linguagem gestual e nós nem reconhecíamos isso como maldade ou como estar errado, porque era a forma como comunicávamos naturalmente. E com o passar dos anos, aí sim, com todos os acontecimentos, a investigação, portanto, que a doutora Maria e a doutora Amandio, aí é que foram dando os primeiros passos para que realmente percebêssemos que isto era uma língua e avançar um bocadinho aqui na história. E, portanto, se não existisse a professora Raquel, não sei o que teria acontecido a este nosso percurso histórico e se esta porta não se tivesse aberto através da professora Raquel, quando é que se ia abrir? Portanto, foi um grande passo que a professora, ao abrir esta porta para a comunidade surda. Enquanto língua gestual e não língua de sinais, porque na altura foi a discussão de qual seria a denominação e, portanto, muito obrigada à professora Raquel por ter encontrado esta terminologia que faz tanto sentido. Com o passar do tempo e com os avanços, fomos encontrando o caminho de trabalho, de maior inclusão, com o antigo INR, CNR, antigamente com um nome diferente, senhorita. Foi criado em conjunto, acabou por ser criado o gestuário, com um grande esforço e um grande apoio, e foram desenhados, portanto, foi desenhado, foi feito os primeiros desenhos, porque era um gestuário, as mãos que falam, o primeiro dicionário, o primeiro projeto com a professora Isabel Prata, era mais antigo, então tentar modernizar e adaptar com a professora Isabel. Portanto, já foram abertas, estamos aqui a falar de duas portas que já foram abertas durante este processo histórico. E percebemos então, olharmos para o mundo e percebemos que realmente a maior parte das pessoas, a sociedade maioritária, não percebe este mundo surdo e não conhece esta língua. E perceber que é possível encontrarmos pessoas com uma mente mais aberta, como por exemplo indo à Universidade de Alodê com o professor João Alberto Ferreira e o professor José Betancourt, que viajaram até à Universidade de Alodê e também, ou seja, através de outros caminhos, encontrando novas informações e novas práticas, obteram esse conhecimento na universidade e vieram para cá, depois para Portugal, para divulgar o que já era feito lá fora e continuar este caminho em Portugal. Porque na altura dos anos 70, no século XX,
portanto, já há muito tempo, não é? Há um passado que parece longínquo, mas perceber e colocá-lo agora e vermos realmente o que aconteceu nesta linha temporal e perceber todos os avanços que foram feitos desde este primeiro passo, em que a professora Isabel começou este caminho, em que o dicionário foi criado, em que viajaram para Galadê, em que voltaram, projetos, formação, como é que então íamos começar a dar formação de língua gestual, como é que todas estas decisões foram dadas passo a passo. Depois também no Jacó, não é? Como já falaram aqui, entrar no Jacó e a língua gestual era proibida, ainda na altura, e que a professora Isabel estava a contar que foi proibida, a professora Raquel, peço desculpa, foi proibida a entrada porque não era permitida a língua gestual lá dentro, e depois todos estes projetos foram acabando por ser desenvolvidos. Este ensino bilingue, foi a professora Raquel que mandou a dica, digamos assim, à professora Maria e que também com o apoio... Porque eu sou Maria Augusta, desculpa lá. Eu não sou Maria, sou Maria Augusta. Não foi falha minha, eu disse o nome gestual, diz a Maria Carmen. Desculpa. Falha de interno. Falha de interno? Continuando, portanto, este processo, este caminho histórico teve muitos altos e baixos, mas foram passos dados muito importantes para esta construção. Agora, neste momento, olhamos, as coisas, o trabalho vai sendo feito, vai avançando, mas ainda falta muita coisa. Há investigações que vão surgindo. Hoje estivemos aqui a falar sobre investigações nas diferentes áreas, do padrão do olhar, já com bebês, surdos, muito interessante e muito importante, mas ainda há muito trabalho por fazer. Não só na área da investigação, como na área da educação. E vamos tentando, fazendo este trabalho, encontrando melhor este legado que nos foi deixado, continuar aqui também com a Universidade Católica, com os novos dicionários que vão sendo criados, e tentando modernizar e melhorar. Por exemplo, agora que o dicionário seja online e que é preciso aceitar fazer através dos cremas, que já existem em muitos outros países e aqui em Portugal está a ser feito agora. Portanto, vamos dando passos, às vezes pequeninos, que dá vontade de ver mais, de ver acontecer mais. Mas muito obrigada a todos, obrigada pela participação de todos, uma obrigada muito especial à professora Raquel e à professora Maria Augusta, e é muito importante estarmos aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou cedo agora a palavra à professora Ana Mineiro, basicamente a mesma questão. Obrigada, professora Mineiro. Começo por agradecer o convite que me fez em primeira mão e que eu despistadamente só vi quase ontem à noite, mas é sempre um gosto, já fazia intenções de estar aqui e é sempre um gosto estar convosco. Isto é de facto a minha identidade de alma mater, não é? Como disse, eu entrei aqui antes de me licenciar e saí daqui do doutorado e não tive, infelizmente, a sorte de ter a professora Raquel Martins como minha professora. Era o seu colega, o professor Pardal, que também me ensinou bastante sobre fonologia, verdade seja dita, mas não tive o prazer nem o gosto de ser sua aluna. Só mais tarde a conheci com a professora Maria Helena Mateus, quando já estava a começar a trabalhar na área da língua gestual, e ela me disse, tens absolutamente de conhecer a professora Helena Martins, e bem, em casa dela fizemos esse encontro, e lembro-me disso com muita comoção, porque os conselhos que me deu, que foram um bocadinho disruptivos, alentaram em mim a vontade de prosseguir também e fazer o melhor que eu pudesse fazer nesta área. Eu acho que isto é a minha versão mais pessoal. Também queria agradecer os meus colegas todos que aqui vejo há tanto tempo que não encontro, alguns alunos surdos, de quem tenho tantas saudades, já lá vão tantos anos. O Paulo Carvalho e todos os outros que aqui estão, e portanto é um gosto sempre rever-vos. Isto é o lado mais pessoal, o lado mais profissional. A professora Delgado Martins, a professora Raquel Delgado Martins, serviu para mim como um modelo de inspiração, não é?
dele de inspiração, porque a sua gramática, os seus estudos, a sua luta pelo reconhecimento, juntamente com a professora Maria Augusta Amaral e com a professora Maria Coutinho, a sua luta para reconhecer a língua gestual portuguesa na Constituição como língua na qual se deve aprender e desenvolver o ensino e aprendizagem das crianças surdas, foi um marco relevantíssimo, incontornável e que todos nós temos que seguir. E por isso eu acho que só lhe devemos gratidão e esta sensação de que somos todos, apesar de eu não ter sido sua aluna, sou sua discípula, de alguma forma. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho esta missão de também cumprir horários e fazer cumprir horários. Porque há pessoas que terão outros afazeres, não porque nós não tivéssemos vontade de ficar aqui, mas não vamos para um segundo round como estava previsto. Havia questões que eu gostava mesmo de vos ouvir falar, sobre as quais gostaria de vos ouvir falar, gostaríamos todos. Mas eu acho que gostava também de dar a oportunidade à audiência para participar também neste momento de partilha de informação, de experiências, de emoções e, portanto, dou o meu microfone a quem quiser receber. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Instituto de Jacó, sou professor agora na Universidade Católica. É um gosto realmente estar aqui com pessoas que tanto me ensinaram e que são referências, sempre foram referências para mim e continuam a ser. Não vi aqui focado um aspecto que eu acho que é fundamental, que é a questão do protocolo ou o acordo luso-sueco, que acho que também foi fundamental para trazer uma nova perspectiva e uma lufada de ar fresco a Portugal quando imperava o oralismo. É muito com base nesse protocolo luso-sueco que muitas destas coisas todas aconteceram e foram fundamentais para todos nós e é por isso que nós estamos aqui. Outra coisa que eu gostava de salientar aqui do trabalho da professora Raquel Delgado é a obra As Mãos que Falam. A maioria das pessoas olha para objetos, mas não olha para aquilo que está lá escrito. A introdução que a professora faz nesse dicionário, no fundo, coloca-nos a par naquela altura, numa altura em que não tínhamos quase informação nenhuma sobre o que acontecia lá fora dos estudos da língua gestual, onde está ali uma revisão da literatura do que se fazia naquela altura internacionalmente, fantástico. E realmente é um dicionário que não basta olhar só para os gestos que lá estão, com todo o mérito do primeiro registro da língua gestual, mas sem dúvida a parte mais teórica que lá está, como a professora Maria Augusta disse há pouco, nos deu o fundamento de tudo o que aconteceu hoje. Por isso é para mim um gosto, uma honra, já estive lá fora com a professora Raquel Delgado Martins e realmente é para mim com alguma emoção que vejo tantas pessoas que me ensinaram tanto e que lhes devo tanto ao longo da minha carreira, por isso não podia ficar calado nesta homenagem à professora Raquel. Obrigadíssimo, professora. Eu só queria cumprimentar a professora Raquel. Bem, agora estar de pé, que até me emocionei depois de cumprimentar a professora Raquel, estar aqui agora a falar, agora emocionado, mas a professora doutora Raquel sempre foi muito preocupada com esta questão da linguística e muito interessada
Fernando Pinto. Com o professor, desculpem, obrigada, com o presidente Fernando Pinto, o presidente da época da APS, que na altura me chamou para dar algum apoio nesta questão da língua gestual, e porque eu estava, na altura estava em artes gráficas e tinha muito trabalho, mas também com a professora Isabel Prata, fomos começando a pôr mão neste projeto e a começar o nosso trabalho, e eu fiquei muito contente também ao conhecer a professora Maria Augusta, na altura diretora Carlos Pinto, é o nome gestual, e em que na altura, à época, a língua gestual era proibida e as pessoas comunicavam através da língua gestual, mas de forma escondida. E foi a partir daí, com a professora Maria Augusta, que as coisas mudaram e que as portas se abriram e que o Jacó começou então a aceitar e a sensibilizar-se à língua gestual com diversas técnicas, e o professor Amando e a professora Maria Augusta valorizaram muito a língua gestual e preocupados com os surdos neste incentivo constante. Portanto, a professora doutora e a Helena Carmo têm feito este trabalho muito importante de valorização da língua e de catalogar, digamos assim, em termos de investigação e de documentação, que tem sido muito importante porque vamos enfrentando muitas barreiras, a verdade é essa, e precisamos de mais intérpretes na saúde, por exemplo, mais vagas, de uma proteção maior e de preservação da língua e da comunidade, e vamos por ficar sem saber como é que é o nosso futuro, mas essencialmente agradecer por todo o vosso trabalho. Obrigada. Eu passo agora aqui o microfone. Boa tarde a todos. Vou fazer o meu sinal. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou brasileira. Eu estou desde setembro em Portugal e estou fazendo um trabalho de doutoramento junto com a professora Célia Souza, do Politécnico de Leiria. E recentemente estive conversando com o Adalberto Fernandes, que fez parte da equipe do gestuário, na produção do gestuário, e agradeço imensamente o convite de participar desse momento de hoje, que é um momento histórico. Eu vim a Lisboa exclusivamente para viver esse momento. Vou voltar agora às 8 horas. Mas quero muito participar da foto oficial desse evento, reconhecendo a importância de estar aqui, conhecendo pessoas que estão escrevendo a história da comunidade surda portuguesa e que estão fazendo a diferença. Eu estive em Porto no dia 15 e comecei a ter contato com os surdos e estou fazendo um trabalho de comparação entre a língua gestual portuguesa e a Libras. No Brasil, eu atuo como professora de língua de sinais, e uma das coisas que me incomoda no Brasil é a falta de professores surdos. Ainda são poucos. Mas eu vi aqui uma diferença. No Brasil, a disciplina de Libras ela é obrigatória na graduação de quem faz licenciatura e também de quem cursa fonoaudiologia, o que não é uma realidade aqui ainda. E eu fiquei refletindo sobre, porque lá a reflexão o professor dos anos iniciais que vai estar recebendo o aluno surdo, ele ter tido algum contato com a língua de sinais. E aqui, o professor que está nos anos iniciais e que não
fez o curso, a graduação, ou a formação em LGP, ou a formação para tradutor e intérprete, que aí é outra função diferente, né? Então, esse ponto eu fiquei refletindo como é importante. Estive vendo, estou inclusive com o exemplar do gestuário, consegui adquirir, e estive vendo exatamente os dicionários. E ao indagar uma intérprete lá em Porto, no Dia da Língua Gestual, eu disse, qual o dicionário que vocês usam? E ela disse, o dicionário aqui são os surdos. É muito interessante essa resposta. E ao indagar outra professora, numa entrevista que eu fiz da minha pesquisa, a professora me respondeu. Aí eu disse, e qual o dicionário que vocês usam? E ela disse, o dicionário que eu estou usando é o Spread the Sign, que é um repositório, um site que abriga sinais de vários países, que inclusive eu não conhecia. Mas, no Brasil, não sei se alguns de vocês conhecem, o trabalho de Capovilla. O trabalho de Capovilla é um dicionário com mais de 15 mil sinais. E aí eu percebi a preocupação com o avanço do trabalho com os dicionários aqui. A quantidade de sinais catalogados. E aí eu digo o seguinte, há muitos desafios. Parabenizo os que lutaram e que plantaram a semente. E os desafios que eu encontro no Brasil são parecidos com os desafios que temos aqui. E eu espero que a gente possa trocar conhecimento, para que nessa troca nós possamos encontrar melhores caminhos para reduzir as barreiras comunicacionais na sociedade. Porque elas ainda existem e são muitas, e os desafios são enormes, mas que quando nós nos damos as mãos, fazer a diferença para a vida da comunidade surda é algo que muda histórias. Então, quero deixar a minha gratidão por esse momento e parabenizar a todos. Esse momento histórico. Agradeço pelo convite. Muito boa tarde, sou a Dalga Fernandes. É um privilégio extraordinário associado neste evento, nesta tão oportuna homenagem à senhora professora Raquel Delgado Martins. Nos anos do início da década de 90 do século passado, na elaboração do gestuário, e eu, se me permitem, falo em nome de todos os professores, educadores, intérpretes e pessoas surdas que participavam no gestuário, mas tomo a ousadia de salientar aqui dois nomes que foram dos pilares fundamentais para a qualidade do gestuário. O Sr. Professor José Bittencourt, naturalmente, uma homenagem também, muito sentido. Aliás, a imagem de todo o gestuário é do Sr. Professor José Bittencourt e a Sra. Professora Doutora Maria Raquel Delgado Martins pela segurança científica do projeto. Nunca falhou, sempre se entusiasma, e depois uma pessoa amorosa, adorável, um coração imenso. Eu não quero demorar, porque já me conhecem e a minha gestão dos tempos. Eu tenho, só hoje saio bem aqui desta sala,
se a Faculdade de Letras tiver uma sala, uma placa, com não sei o que é que seja, em homenagem à senhora professora Raquel Cabral Martins, e que na cidade de Lisboa, uma rua, uma avenida, uma praça, com o nome da senhora professora Raquel Cabral Martins. Temos, está aqui até, falou antes de mim, o professor Paulo Vaz de Carvalho, a memória descritiva fica da responsabilidade do nosso historiador e a Faculdade de Letras tem aqui uma dupla responsabilidade. Eu falo com a minha cidadania nas mãos da operação. Homenagem aqui na Faculdade de Letras, homenagem na cidade de Lisboa. Parabéns, muitos parabéns, senhora professora Raquel Cabral Martins. Foi uma excelente. Acho que encerramos de uma maneira belíssima. Certamente que há sempre lugar para mais uma pessoa falar e depois fazemos um encerramento. Obrigada, boa tarde. Primeiro, parabenizar pelo evento e tinha uma questão mesmo. Queria perguntar se ao longo do tempo, ou seja, especialmente os estudos que estão a ser feitos recentemente, o estudo da língua, seja em que área for, especialmente também aqui no laboratório, se a comunidade surda tem participado, ou seja, não só, por exemplo, com todo o respeito à comunidade surda, por exemplo, da APS, mas a comunidade surda no geral, se tem participado ao longo do tempo e se tem participado nos estudos que estão a ser feitos recentemente, que estão planeados. Obrigada. Olá. Obrigada, Olha, o microfone do nosso Está ligado, só penso um bocadinho. Então, um dia especial, dia 15 de novembro, que marcou a nossa história, mas foi um bocadinho com pontapé de saída, com o professor Amanda Coutinho, com várias exposições da Comissão pela Defesa da Língua Gestual Portuguesa, que foi um trabalho conjunto que tornou o 15 de novembro possível e que também a professora João Martins teve uma importância muito grande pelas suas investigações, pela gramática, pela estrutura, pela procura daquilo que não havia. Esta investigação, tal como a Helena disse, foram várias chaves que se abriram, porque nós precisávamos dessas chaves para abrir as várias portas. E também o professor José Catarino também foi muito importante nos anos 90 e o professor Tencourt deram-nos todas essas chaves para nós podermos abrir várias portas. Não foi tudo para a mesma fechadura, foram várias portas diferentes. E que teve este objetivo de valorizar a língua gestual portuguesa para todos. E até agora já passaram muitos anos, mas toda esta história é muito rica. Há muitas pessoas que fizeram parte desta história que poderiam ter ficado na agricultura só antes de haver oportunidades, mas sempre teve de haver a língua gestual portuguesa. E essa resistência simultânea com a língua portuguesa. Houve várias mudanças. Desde o início dos tempos até agora,
memórias, a língua gestual sempre teve o seu valor. É uma língua de Portugal também, não é? Porque se não houvesse a língua gestual não havia evolução. Se não houvesse todas as coisas, a língua gestual não teria evoluído. Porque as tecnologias apareceram e depois disso, o que é que aconteceu? Nós olhamos para a língua gestual a desaparecer. Também na América, o William Stockwell foi quem deu o pontapé de partida para dizer que as línguas gestuais são línguas em 1960 nos Estados Unidos. E isto foi só um bocadinho, porque este trabalho, porque acreditava que a língua gestual era uma língua que muitas pessoas falavam, mas as pessoas ouvintes ignoravam esta língua, mas esta comunicação existia, mas ninguém olhava para nós. E depois de repente nasceu uma pessoa surda e como é que vais falar com esta pessoa? O que é que se passa? Mas se nascesse outra pessoa, estava sempre o rótulo de deficiente, mas depois quando era uma criança surda, o que é que se vai fazer aqui? Portanto, era um trabalho da atividade surda de proteger a língua gestual, é um trabalho muito difícil e de proteção da língua, e este livro foi muito importante para isso. E foi um trabalho muito interessante e que me marcou, que marca a história. Há muitas viagens. Peço desculpa, parece que está a Ceia. Quando viajava para Ceia, às 4 da manhã, à procura destas referências. Eu era muito jovem, não tinha essa informação, mas a Isabel Prata, com o seu texto, o seu livro, já tinha 30 anos quando o li, e quase que lambi cada página, porque era muito bom, foi muito bom, foi um marco. E nós precisamos agradecer a toda a gente, mas agradecemos o esforço e a luta dos pioneiros que nos deram as provas de valorização da nossa língua. E agradecemos a todos por nos terem dado esta chave, mas eu, durante o crescimento, para mim, a Maria Augusta, quem me deu esta chave sou bem dela. Aprendi muito e quando ela me deu esta chave, mas não foi a chave só para a Constituição. Porque há bocado tinham falado do Brasil, do que se passava no Brasil, que está ali, que é muito diferente no Brasil e em Portugal, mas em Portugal só abrimos a chave para a Constituição, não abrimos mais nada. Porque o resto das leis não falam sobre isso, não temos outras leis. Porque o trabalho ainda não está completo, mas damos muito trabalho, muita luta de continuar. Precisamos que aqui a Faculdade de Letras participe também em trabalho e crie um departamento de língua gestual. É preciso investimento, é preciso arquivos, é preciso muita coisa. E não há provas ainda. Temos ainda pouco mais, não nem mais, precisamos mais. Da língua oral, nós temos tanta investigação. Da língua gestual portuguesa, onde é que está isso? É muito pobre. Agora continua a ser uma investigação muito pobre. Não há investimento, não há departamentos, não há trabalho, não há nada. É só. Fui tão no dossiê, disse aquela porta e agora. Algumas pessoas sabem quem eu sou. E eu foi quem lutou pelo conhecimento da língua gestual portuguesa. Mas não foi só para mim, foi para todos vocês que estão incluídos também. E também agradeço muito à Maria José, que já está farta do meu trabalho, assim, não é? Calma. Eu sou muito inclusivo, e a Maria Augusta também sabe, este trabalho de todos. E agradeço a todos, do fundo do meu coração. Obrigada a todos, beijinho. Obrigada.
atenção para as várias formas da língua gestual que a língua gestual pode assumir. Por exemplo, esta última intervenção é de uma grande teatralidade, não é? É fora do espaço da língua gestual, dos braços e tal. Isso não é gramatical, mas é teatral. E já vi também pessoas a dizer poesia. Poesia. A Marta, não sei como é que se chama. Marta. A Marta diz poesia. Já é antigo, já é antigo. Pode exprimir-se, expressar-se em muitas formas, porque tem criatividade, inventa coisas. Estamos a ouvir bem. Portanto, é muito interessante ver estas formas de expressão. Podemos passar para a fase seguinte, é a última fase deste encontro. Gostávamos de ficar aqui muito mais tempo. Tínhamos todos mais coisas para dizer, é muito certo, todos sabemos disso. Vamos passar mesmo as últimas palavrinhas de encerramento e vamos querer dar uma lembrança à Raquel também. Portanto, agora trocamos outra vez aqui de posições, sim. Desligou-se. Saímos. Então vamos ver se sim. Portanto, saímos aqui. Espero que se consiga lá se como se costuma dizer, a boca da barra se perde. Aqui está. Então, para não nos alongarmos mais, só umas últimas palavras para fecharmos a nossa sessão. Nós quisemos, com esta sessão, celebrar a língua gestual portuguesa e a investigação sobre a língua gestual portuguesa, demonstrar o nosso sentido de reconhecimento à professora Raquel e a todos os que com ela colaboraram. Sem dúvida, nada se faz sem trabalho de equipa, nós sabemos isso. A equipa é muito importante, o gosto, a paixão por aquilo que nós fazemos e o nosso reconhecimento é enorme, a nossa gratidão é enorme para com a professora Raquel e para convosco. Em conjunto, penso que compreendemos todos a importância que uma pessoa singular pode ter. Muitas vezes é ela quem agrega os outros, quem consegue desbravar o caminho, quem consegue incentivar, quem consegue motivar, quem consegue dar aquele jeitinho que faz com que todos se reúnam e façam alguma coisa acontecer. E essa importância, viu-se aqui hoje, está nas vidas particulares de muitos de nós e está certamente na nossa história coletiva. Por isso, professora Raquel, muitíssimo obrigada. E nós não queríamos deixá-la ir embora hoje sem lhe darmos algo que mostre e que simbolize este momento e que possa ficar para além da memória, para além das imagens, das fotografias, dos vídeos, dos filmes. Então, se não se importa, vou dar uma recordação do dia de hoje. Está bem? É uma recordação
continuou. Isso é que é. Eu estou a ajudá-la a abrir. Não sei se queria abrir ou não. Quer abrir. Agora eu estou a ajudá-la a abrir. Faça favor, agora o resto é consigo. Muito E a obrigada. nossa doutoranda tem umas flores para si. Isto é um exagero, é muito muito obrigada, muito obrigada. E muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos por terem vindo.